Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, seja conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar, queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento em que meditamos tua palavra, nós te pedimos, derrama sobre nós o teu Santo Espírito e mediante o teu Espírito conduz o ouvir e o proclamar da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, desperte e fortaleça a nossa fé e que nós possamos ser dela praticantes e testemunhas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos que quiserem para abrirem suas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Queridos irmãos, o Salmo 126, nós vamos ver agora, ele descreve passado, presente e futuro de um povo, e também passado, presente e futuro de nós mesmos. O autor desse salmo, ele olha para o passado com gratidão pelo livramento recebido. Nós já vamos falar sobre isso. Ele olha para o presente com um profundo senso de que precisa de Deus hoje. E ele olha para o futuro com uma ardente expectativa de colheitas abundantes. O Salmo 126, nós vamos ver agora, faz uma verdadeira diagnose da nossa vida, um check-up da alma, uma avaliação profunda da nossa caminhada. Eu convido vocês para observarmos essa tridimensão deste salmo e buscarmos uma aplicação dessas palavras para os nossos dias e para as nossas vidas. Vamos lá. O salmista começa olhando para o passado com gratidão. Isso está nos versículos 1 a 3. Vamos olhar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de choro. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Jerusalém, meus irmãos, havia sido cercada, invadida, saqueada e ferida pelos babilônios. O rei babilônico Nabucodonosor impiedosamente havia ferido à espada homens, mulheres e crianças. Muitos entrincheirados morreram de fome e sede antes de serem esmagados pelos truculentos babilônios. O povo hebreu, o povo de Deus, foi arrastado como um bando de animais para a Babilônia dos ídolos e das feitiçarias. Lá eles tiveram que ficar. 70 anos se passaram. E Deus
abriu-lhes as portas da prisão. E eles puderam voltar para sua terra. Reconstruíram o templo, o local de encontro com Deus. Resgataram seus sonhos e continuaram servindo ao Deus vivo. Essa libertação milagrosa do povo hebreu, do cativeiro, da prisão na Babilônia, foi uma intervenção poderosa de Deus, que ultrapassou as expectativas do próprio povo. Esse povo está agora exultante de alegria. Eles podem estar de volta na sua casa. Eles podem servir ao Deus deles novamente. Eles não estão mais presos. Eles não estão mais debaixo do jugo de um povo estrangeiro como eram os babilônios. Eles estão livres, vivendo na sua terra, em paz para sempre. De igual modo, queridos, nós também, se olharmos para o nosso passado, experimentamos uma libertação. Através de Jesus, Deus nos libertou do império das trevas. Quebrou os grilhões do pecado que nos mantinha cativos, presos, escravos. Através da morte e ressurreição de Jesus, Ele decretou a nossa alforria e a nossa libertação. Hoje, somos pessoas livres para louvar o Senhor. Em segundo lugar, queridos, o salmista, depois de olhar para o passado com gratidão, ele olha para o presente com um clamor nos lábios. Olha o versículo 4. No versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O salmista, queridos, celebra o passado, mas roga a intervenção divina no presente. Porque ele entende que as vitórias do passado não servem para nos conduzir em triunfo hoje. Aquele povo que antes estava exultante de alegria, nós lemos agora os 3 primeiros versículos, um povo que estava exultante de alegria, cheio de fé, cheio de entusiasmo espiritual, louvando a Deus, servindo a Deus, reconstruindo sua terra, reconstruindo o templo, lugar de encontro com Deus. Agora, aquele mesmo povo está como uma terra árida, espiritualmente seca, como o deserto do Negueb, de Israel. Essa realidade, queridos, não pertence só àquele povo, nem só àquele tempo. Quantas pessoas, outrora entusiasmadas pelas coisas de Deus, outrora buscando a Deus, e agora distante dele. Quantos corações se tornaram em terra árida, seca, espiritualmente falando. Outrora orava, hoje o dia nasce, o dia termina,
sem terem tido um momento de oração. O dia nasce e o dia termina sem terem tido um momento de meditação na Santa Palavra de Deus. A semana começa, a semana termina. Tinha culto. As pessoas tinham outras coisas para fazer. Louvado seja Deus por cada pessoa que ouviu o chamado de Deus e está aqui nessa tarde. Mas quantos lugares vazios? Quanta gente podia estar aqui? O nosso tempo tem sido um tempo de sequidão espiritual. Por isso, o salmista, ele clama, versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, manda chuva, manda água para acabar com a sequidão espiritual, para reavivar, para reanimar a fé. Porque aquele povo lá, do qual o salmista fala, estava muito contente com as glórias do passado, mas no presente estava longe de Deus. Por isso o salmista, o autor do salmo, ele não se acomodou, ele clamou por intervenção divina. Ele sabe que essa crise não é final. Ele sabe que essa crise não é final. Ele sabe que Deus ainda pode intervir. E ele sabe que só Deus pode reverter essa situação. Fazemos reuniões como igreja, planejamos a vida da igreja, isso é importante. Mas uma coisa que nós precisamos mesmo, urgente, é dobrar os joelhos e orar pela igreja. Nós precisamos de uma intervenção divina na igreja e nas vidas de pessoas cujo coração está árido como o deserto. Vidas que deixaram de buscar Deus. E não podem fazer isso. Porque à medida que a gente deixa de buscar Deus, nós estamos deixando de buscar o que há de mais importante. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o teu esforço na tua vida particular e todo o nosso esforço como igreja dão em nada sem a intervenção divina. Por isso precisamos unir as nossas vozes à voz do salmista e clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Faz chover tua chuva de bênçãos, inunda os nossos corações, renova a nossa fé, fortalece a nossa fé, renova o amor, dá-nos ânsia, desejo por Ti. Renova a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E em terceiro lugar, queridos, aquele salmista que olhou para o futuro com gratidão, por passado, com gratidão pela libertação experimentada de Deus, que olhou para o presente com um clamor: Senhor, renova aquela fé, renova aquele entusiasmo por Ti.
esse mesmo salmista agora olha para o futuro com expectativa. Por quê? Olhe os versículos 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse homem, agora restaurado na sua fé, esse homem cuja fé voltou a brilhar, ele voltou a buscar Deus, ele está novamente em comunhão com Deus. Ele não quer que essa bênção fique só para ele. Ele quer ser um semeador. Ele quer levar adiante essa mensagem que tanto bem tem feito para ele. Ele está disposto a sair, ainda que com lágrimas, para semear a boa semente. Ainda que com lágrimas, diz aí. Semear a semente do Evangelho. Falar de Jesus. Às vezes nós o fazemos com lágrimas. Não é fácil. Muita gente não quer ouvir isso. Aquele que se dispõe a falar do amor de Deus para as pessoas, a semear a boa semente, vai ter que se esforçar. O semeador precisa sair e andar. E muitas vezes vai regar o solo com as suas próprias lágrimas. É uma empreitada fundamental, porém muitas vezes difícil. Mas não há semeadura sem colheita, nem lágrimas sem alegria. A semeadura pode até ser com lágrimas, mas a colheita é com júbilo e alegria. Por isso, ainda hoje, é tempo de semear. Você, cuja fé foi restaurada, não guardará isso só para você, mas semeará isso adiante. Temos a boa semente, o Evangelho de Jesus, e temos um campo preparado para recebê-la. Muitas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Você é um semeador. Lance essa semente nos corações e prepare-se para uma colheita abundante e jubilosa. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde mentes e corações em Jesus Cristo. Amém. Amém.